Naquela noite, tudo parecia normal, até o telefone tocar. Do outro lado da linha estavam meus pais, e as palavras que ouvi ainda ecoam na minha mente: não queremos fracassados no jantar de Natal, família de verdade é quem deu certo na vida. Naquele instante, senti meu chão se abrir. Ser rejeitada por quem deveria me apoiar foi como levar um golpe impossível de esquecer. Mas, em vez de me entregar à dor, decidi agir de uma forma que eles jamais esperariam. Na mesma noite, deixei um presente na porta da casa deles. Um gesto silencioso, carregado de significado, que faria cada palavra de desprezo voltar contra eles mesmos. O que havia dentro daquela caixa se tornaria um marco, mas isso eles só descobririam depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O telefone tocou naquela tarde de véspera de Natal. Eu atendi com um sorriso cansado, esperando ouvir a voz de minha mãe confirmando os detalhes do jantar, como sempre acontecia todos os anos. Mas, em vez disso, recebi palavras que pareciam lâminas atravessando meu peito. Decidimos que não queremos fracassados no jantar, disse meu pai com frieza. Família de verdade é quem deu certo na vida. Não te queremos aqui. Antes que eu pudesse sequer entender, ouvi a risada da minha irmã ao fundo, debochada e cruel. Gente pobre passa o Natal sozinho. Você ficará bem aí. Gritou ela, rindo como se fosse a piada mais engraçada do mundo. E então, a linha caiu. Meu pai desligou. Fiquei imóvel, o celular ainda colado ao ouvido, como se minha mente se recusasse a aceitar o que tinha acabado de acontecer. Meu coração batia rápido, e por alguns segundos pensei em chorar, em me encolher diante da rejeição. Mas algo dentro de mim se acendeu. Uma chama silenciosa, quase invisível até então, se ergueu como fogo intenso. Aquela seria a última vez que eu aceitaria humilhações vindas deles. O que meus pais e minha irmã nunca souberam, porque nunca se importaram em perguntar, é que eu havia transformado noites em claro, esforço e lágrimas em algo grandioso. Eu abri uma transportadora. Um sonho que começou com um único caminhão usado, financiado com suor e coragem, e que agora havia se tornado referência no estado. Uma frota inteira, clientes importantes, contratos sólidos. Mas, para eles, eu sempre seria o fracassado que não merecia sequer um lugar à mesa. Enquanto a raiva se misturava ao orgulho escondido, surgiu a ideia. Não era vingança simples, era o início de algo maior. Peguei uma foto minha, de pé ao lado dos caminhões alinhados em fila, símbolo de tudo que conquistei sem eles. Coloquei a foto em uma caixa de presente, envolvi com um laço vermelho e, em uma folha branca, escrevi: aproveitem bem o jantar de Natal, porque agora as coisas irão mudar. Dirigi até a casa deles, o mesmo lugar onde tantas vezes fui tratado como peso morto. Estacionei a alguns metros adiante, caminhei até a porta e deixei a caixa cuidadosamente no tapete. Não bati, não toquei a campainha. Apenas tirei o celular do bolso e mandei uma mensagem no grupo da família: deixei um presente para vocês. Abram a porta. As notificações vieram em segundos. E teve dinheiro para comprar algo? Minha irmã respondeu com sarcasmo. A gargalhada em seguida parecia quase audível através das letras frias na tela. De dentro do carro, observando pela distância, vi meu pai pegar a caixa. Ele a levou para dentro como quem carrega uma piada pronta para ser contada no jantar. Mas, ao abrir, o riso morreu no instante em que seus olhos pousaram na foto. Minha mãe levou a mão à boca, surpresa. Minha irmã, que ria até segundos atrás, empalideceu. O silêncio que veio depois foi como música para mim. Eles finalmente perceberam que não me conheciam. Não tinham ideia de quem eu havia me tornado. O presente que receberam naquela noite não era apenas uma imagem, mas o anúncio de um futuro em que a arrogância deles não teria mais espaço. Aquele Natal, que começou com rejeição e dor, se transformaria no marco de uma virada. O início do desastre para eles, mas da liberdade para mim. Eu não queria apenas provar meu valor, queria mostrar que a vida cobra caro quando se despreza alguém que só queria amor e respeito.
E naquela noite silenciosa, enquanto os fogos já estouravam ao longe, eu sabia, tudo estava prestes a mudar. Depois de deixar a caixa na porta e enviar a mensagem no grupo da família, sentei no carro e fiquei observando à distância, como uma espectadora invisível diante de uma cena que eu mesma havia armado. As luzes da sala estavam acesas, e a silhueta dos três se moveu atrás da cortina quando abriram o presente. Meu coração batia forte, não pela ânsia de vingança, mas pelo gosto amargo de finalmente ver a reação deles ao se depararem com algo que jamais imaginaram, minha vitória. Meu pai foi o primeiro a se pronunciar no grupo. A mensagem apareceu seca, carregada de incredulidade. Isso é piada? Logo depois, minha mãe escreveu: Você montou isso? Não pode ser verdade. E, por fim, a minha irmã, ainda com um riso entalado na garganta, digitou: Você pegou esses caminhões da internet, né? Deve ter copiado de algum site. Sorri com ironia. Eles eram incapazes de aceitar a realidade. Para eles, eu deveria continuar sendo a fracassada, a excluída, aquela que nunca teria lugar em suas celebrações. Mas ali estava a prova estampada, a frota que construí, caminhões com meu nome estampado, contratos sólidos com empresas que eles sequer sonhavam em se aproximar. Eles não sabiam que eu já possuía um patrimônio que superava, e muito, o que tanto ostentavam em jantares e encontros sociais. Decidi não responder. O silêncio, naquele momento, era a arma mais poderosa que eu tinha. Saí dali, fui para minha casa e passei o Natal sozinha, mas não com a sensação de derrota. Pelo contrário, sentia que, finalmente, o jogo havia mudado. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a pipocar outra vez. Minha mãe ligou, mas eu não atendi. Logo vieram os áudios, a voz dela, agora trêmula, tentando soar doce. Filha, por que você não nos contou? Podíamos ter ajudado. Você sabe que sempre quisemos o melhor para você. Quase ri. Sempre quiseram o melhor. Eles nunca estiveram presentes quando precisei. Não se lembravam dos dias em que pedi ajuda para continuar a faculdade e ouvi que não valia a pena investir em mim. Não sabiam das noites em que cheguei a dormir no próprio caminhão para não atrasar uma entrega. Meu pai foi mais direto: se isso for verdade, você precisa reconhecer que nós sempre fomos sua base. Nada do que você tem hoje existiria sem a educação que demos. Está na hora de retribuir. Era previsível. Eles não estavam felizes com a minha conquista, mas irritados por não terem controle sobre ela. Minha irmã, por sua vez, não conseguiu esconder o ressentimento. Você nunca vai ser melhor do que eu. Pode ter 10 caminhões, pode ter 100, ainda assim continua sendo a mesma insignificante. As palavras dela só reforçaram minha certeza: eu estava certa em me afastar. Eles não eram porto seguro, nunca foram família, eram apenas pessoas que me usaram como alvo de piadas e rejeição. 2 dias depois do Natal, porém, percebi que aquela revelação tinha despertado algo perigoso. Uma das empresas para as quais minha transportadora prestava serviços me chamou para uma reunião emergencial. Ao chegar lá, descobri que meu pai havia tentado contato direto com eles, insinuando que poderia assumir a logística da companhia de forma mais confiável. A ousadia dele me surpreendeu, mas também me deu um alerta: eles não aceitariam a derrota em silêncio. Aquela foto na caixa não foi apenas um aviso, foi como cutucar uma fera ferida. Eu sabia que viriam tentativas de manipulação, chantagem e até sabotagem. Naquela noite, ao revisar contratos no escritório da transportadora, decidi que não correria atrás de vingança cega. Usaria a realidade que construí para deixar cada um deles diante do próprio reflexo. Cada passo deles, na tentativa de me derrubar, acabaria revelando sua verdadeira face. Ainda não sabia como, mas sentia que aquilo era apenas o início. Eles haviam me rejeitado no Natal, mas nos próximos meses seriam obrigados a me enxergar como realmente sou, a filha que nunca precisou deles para vencer. Do lado de fora, os caminhões estacionados brilhavam sob a luz dos postes, alinhados como guardiões de uma história que só estava começando. Sorri sozinha. Dessa vez, eu não perderia. Os dias após o Natal foram uma mistura de silêncio calculado e movimentações estratégicas. Eu sabia que meus pais, principalmente meu pai,
não ficariam quietos depois do choque que receberam. Ele sempre viveu com o peito inflado de orgulho, adorando ostentar sua suposta posição de autoridade dentro de casa e também no trabalho. Gostava de se sentir no comando, de se ver como alguém superior, como se todos ao redor tivessem a obrigação de se curvar diante dele. Eu conhecia essa faceta melhor do que ninguém e cresci sendo diminuída por causa dela. Foi justamente por conhecer tão bem esse traço que uma ideia ousada surgiu em minha mente. Uma jogada que não apenas mostraria o quanto eu tinha crescido, mas que também atingiria diretamente o coração do orgulho do meu pai. Se havia algo que ele não suportava, era perder o controle. E eu estava prestes a arrancar isso dele. Sabia que ele trabalhava há décadas em uma empresa de médio porte do setor industrial. Sempre se vangloriava de como era respeitado pelo dono, de como era considerado um funcionário exemplar. Ele dizia que, sem ele, aquela empresa não andaria. E, talvez por isso, acreditava que nada poderia abalar sua posição. Mas eu já não era mais a filha rejeitada. Eu havia me tornado alguém que tinha voz no mercado, alguém cuja transportadora se tornará referência no estado. Grandes nomes sabiam quem eu era, e o proprietário daquela empresa não era exceção. Marquei um encontro com ele em uma manhã de terça-feira. Não precisei insistir muito, bastou que meu nome fosse mencionado e a reunião foi confirmada. Quando entrei em sua sala, vi em seus olhos o brilho de reconhecimento. Ele sabia de quem eu era filha, mas, acima de tudo, sabia quem eu era no mundo dos negócios. Tenho acompanhado seu crescimento, disse ele, apertando minha mão com firmeza. Sua transportadora tem impressionado muita gente. Sentei-me, com a calma de quem já tinha tudo planejado, apresentei minha proposta. Não era apenas sobre logística, era sobre visão. Mostrei como poderia alavancar ainda mais os resultados da empresa se me tornasse sócia, como minha frota e meus contatos abririam portas que ele sozinho não alcançaria. Argumentei com números, com projeções, e vi que cada palavra o deixava mais convencido. Quando finalizei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então sorriu, como quem acabará de enxergar uma oportunidade única. Se você realmente estiver disposta a entrar com força, não hesite em abrir espaço. Podemos formalizar sua entrada como sócia majoritária. E foi assim, em questão de semanas, que adquiri 55% da empresa onde meu pai trabalhava. Eu agora tinha o controle, e isso significava que, a partir daquele momento, ele teria de responder não apenas ao dono que tanto respeitava, mas também a mim. A notícia caiu sobre minha família como uma bomba. Meu pai, irado, apareceu em minha porta dias depois, o rosto vermelho, a voz trêmula de indignação. Como você ousa? Ele gritava. Essa empresa é minha vida, e agora você vem querer mandar em mim? Cruzei os braços, firme, e respondi com serenidade, eu não vim querer nada, pai. Eu conquistei. Usei meu trabalho, minha inteligência e minha visão. Algo que você sempre disse que eu não tinha. Agora, goste ou não, você terá que me respeitar. Ele me olhou como se fosse explodir. Para um homem que sempre acreditou que todos estavam abaixo dele, ter de se submeter à filha que rejeitou tantas vezes era insuportável. Eu vi em seus olhos o misto de raiva e humilhação. Minha mãe tentou intervir, pedindo calma, dizendo que estávamos indo longe demais. Minha irmã, por sua vez, não perdeu a chance de me provocar. Você acha que isso vai te fazer melhor do que nós? No fundo, continua sendo a mesma garota que nunca foi amada. Eu apenas sorri. Elas não entendiam. Não era sobre ser melhor do que ninguém, era sobre recuperar aquilo que me tiraram, dignidade. O que elas chamavam de ousadia, eu chamava de justiça. No ambiente de trabalho, a mudança foi imediata. Colegas que antes apenas conheciam meu pai como funcionário passaram a enxergar que a filha dele não era a fracassada que ele descrevia em suas histórias. Eu era, agora, a sócia majoritária, e cada decisão importante passava pelas minhas mãos. Ver meu pai sentar em reuniões e perceber que precisava se reportar a mim foi uma cena que nunca esquecerei. Ele tentava disfarçar, mas a voz dele tremia, o olhar desviava, e todos sabiam que o homem que sempre se orgulhou de mandar havia perdido o trono. Para mim, aquilo não era apenas sobre poder.
Era a confirmação de que, enquanto ele tentava me diminuir, eu construía algo maior. A cada dia, eu sentia que minha vitória não era só profissional, mas também emocional. Ele teria de engolir o próprio orgulho, porque, pela primeira vez na vida, eu estava em posição de igualdade, ou melhor, de liderança. E aquela era apenas a primeira de muitas jogadas que eu ainda faria. A cada dia, o clima na empresa se tornava mais tenso. Eu já sabia que assumir 55% da companhia havia sido um golpe duro para o orgulho do meu pai, mas o que descobri logo em seguida mostrou que ele não pretendia desistir tão facilmente de suas manobras. Uma tarde, ao revisar relatórios no escritório, recebi uma ligação discreta de um gerente de confiança. Ele parecia desconfortável, mas decidiu me contar. Meu pai estava tentando negociar com o dono para que minha irmã, a filha tratada como princesa, fosse contratada em um cargo de alto escalão, recém-formada em administração. Sem experiência alguma, ela já teria lugar garantido na diretoria, apenas pelo sobrenome e pela influência dele. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Era típico dele. A vida inteira, ele sempre quis provar que a filha preferida era superior, enquanto eu deveria me contentar com migalhas. Agora, mesmo com minha posição consolidada, ele tentava usar a empresa para reforçar aquela fantasia. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Quando meu pai chegou, trouxe a irmã junto, ambas confiantes, como se o jogo já estivesse ganho. Ela sorria como quem já tivesse a vaga no bolso, sem imaginar que as regras haviam mudado. Fiquei sabendo da indicação, comecei, olhando diretamente para ele. Mas quero deixar claro, se ela entrar, não será mais por indicação. Ele franziu a testa, surpreso. Como assim? Já estava tudo certo. Eu já tinha conversado. Interrompi com firmeza, a partir de agora, todas as contratações passam pelo crivo da diretoria. Isso significa que ela terá que passar por uma entrevista, seguida de uma avaliação técnica sobre a área que pretende atuar. Se for aprovada, será contratada. Mas, mesmo assim, não em cargo de chefia. Ela terá de começar em uma posição compatível com sua experiência, que hoje é nenhuma. Meu pai bateu com a mão na mesa, a voz ecoando pela sala. Isso é um absurdo. Ela é minha filha e merece um cargo de liderança. Olhei diretamente nos olhos dele. Ela também é minha irmã, mas aqui dentro o que vale não é o sobrenome, é a competência. Minha irmã, a princesa de sempre, não se conteve. Você está acabando com a minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, e muito menos para você. Pelo contrário, respondi, com calma. Se realmente for capaz, a entrevista e a avaliação apenas confirmarão isso. A tensão ficou insuportável. Meu pai saiu da sala bufando, indignado, e minha mãe começou a mandar mensagens pedindo que eu não criasse mais conflitos. Mas eu não me abalava. Sabia que estava certa. Se havia algo que precisava ser mostrado era que o mundo real não aceitava privilégios sem mérito. Na semana seguinte, o processo foi realizado. Montei uma banca com 3 avaliadores externos, pessoas respeitadas no mercado e sem ligação pessoal com a família. Fiz questão de que tudo fosse transparente, para que não restassem dúvidas de favorecimento. No dia da entrevista, minha irmã chegou vestida como se fosse para um evento social, exibindo a arrogância de quem acreditava ser intocável. Sorriu para todos, tentando conquistar pelo charme, mas as perguntas logo mostraram que não havia preparo algum. Qual a sua experiência em gestão de equipes? Perguntou um dos avaliadores. Bem, eu não tenho experiência ainda, mas aprendo rápido, ela respondeu, rindo, como se fosse suficiente. Outra pergunta: como você aplicaria conceitos de logística integrada para reduzir custos de operação? Ela hesitou, desviou o olhar e, depois de alguns segundos, disse: isso é coisa para funcionários técnicos, não para quem lidera. Os avaliadores se entreolharam, registrando a resposta. A avaliação escrita não foi diferente. Questões simples de análise de mercado e planejamento financeiro foram respondidas com frases vagas, sem nenhuma profundidade. No fim, o resultado era inevitável: reprovada. Quando recebeu a notícia, ela chorou, gritou, e me acusou de ter armado tudo para derrubá-la.
Você sempre teve inveja de mim. Esbravejou. Fez isso de propósito para me humilhar. Meu pai, ao saber, quase perdeu o controle. Vocês destruíram o futuro da minha filha. Berrava pelos corredores. Ela merecia essa chance. Mas a verdade é que nada foi manipulado. Pela primeira vez, minha irmã foi avaliada sem o escudo da proteção paterna. E, sem essa rede de privilégios, ficou claro que não tinha preparo algum. Dentro da empresa, o episódio serviu para consolidar ainda mais minha imagem. Os funcionários viram que eu não faria concessões baseadas em favoritismo. Para eles, era prova de que a nova direção se pautava por mérito, não por sobrenome. Meu pai, porém, estava cada vez mais ferido. Eu havia tirado dele não apenas o poder de mando, mas também a oportunidade de transformar a empresa em palco para os caprichos da filha predileta. Agora, além de ter de se reportar a mim, ele ainda via a filha que tanto exaltava ser rejeitada diante de todos. E essa ferida, eu sabia, ele não deixaria cicatrizar facilmente. Os dias que se seguiram após a reprovação da minha irmã foram de pura tensão dentro e fora da empresa. Eu podia sentir o olhar pesado do meu pai em cada reunião, em cada corredor, como se a presença dele fosse um lembrete constante de que eu havia ferido seu orgulho. Ele, que sempre se gabou de ser o chefe em casa e de ser respeitado no trabalho, agora precisava engolir a amarga realidade, tinha que responder às ordens da filha que, durante anos, ele chamou de fracassada. Por mais que tentasse disfarçar, a irritação transbordava em pequenas atitudes. Interrompia minhas falas em reuniões, tentava desafiar minhas decisões e até mesmo procurava brechas para questionar minha autoridade. Mas nada surtia efeito. Eu tinha a maioria das ações, tinha o apoio dos gestores e, acima de tudo, tinha resultados concretos. O ápice aconteceu em uma segunda-feira de manhã. Estávamos reunidos para discutir um novo contrato internacional que poderia abrir horizontes jamais explorados pela empresa. Enquanto eu explicava a projeção de crescimento e a logística necessária, meu pai, vermelho de raiva, levantou-se bruscamente. Chega! Ele gritou, batendo a mão na mesa. Não vou mais suportar receber ordens de você. Passei minha vida inteira sendo respeitado aqui, e agora sou tratado como empregado da minha própria filha? Isso é uma humilhação. Todos na sala ficaram em silêncio. Eu o encarei, sem desviar os olhos. Não é humilhação, pai. É trabalho. Aqui todos têm funções, responsabilidades e precisam cumprir. Inclusive você. Mas ele não quis ouvir. Com o orgulho ferido em 1000 pedaços, anunciou sua decisão: estou pedindo demissão. Prefiro sair daqui a viver sob suas ordens. Não houve mais discussão. Ele saiu batendo a porta, deixando para trás uma sala atonita. Alguns funcionários me olharam preocupados, mas logo percebi que, no fundo, a saída dele poderia abrir ainda mais espaço para que a empresa respirasse sem o peso de seu ego. E eu estava certa. Nos meses seguintes, a empresa passou por uma reestruturação completa sob minha gestão. Investi em novas tecnologias, fechei parcerias estratégicas e otimizei processos que antes eram deixados de lado. Os resultados não demoraram a aparecer. Em menos de um ano, registramos um crescimento de 35% no faturamento. Essa conquista foi notícia em jornais do setor, em revistas especializadas e até em eventos corporativos. Meu nome começou a circular em painéis de conferências, e minha presença passou a ser requisitada em mesas de debate sobre liderança e inovação. Onde antes diziam que eu seria a vergonha da família, agora me aplaudiam como exemplo de superação e competência. Para meus pais e minha irmã, isso era insuportável. O orgulho deles, já abalado, agora se transformava em ira pura. Minha irmã, a eterna princesa, via meu nome estampado em revistas enquanto ela ainda tentava se encontrar em empregos temporários, incapaz de fixar carreira. Minha mãe, sempre conivente com o favoritismo, agora se calava diante das manchetes. E meu pai, esse simplesmente não conseguia engolir a derrota de ter se tornado um coadjuvante da própria filha. Certa noite, após mais uma reportagem sobre o crescimento da empresa, peguei o celular e decidi enviar uma mensagem no grupo da família. Eu hesitei por alguns segundos, mas sabia que aquela era a hora de dizer o que estava entalado há anos.
Digitei com calma, sem raiva, apenas com a firmeza da verdade. Viram só onde a fracassada chegou? Isso é para aprenderem a respeitar as pessoas. Silêncio absoluto. Ninguém respondeu. Eu sabia que eles leram. Minha mãe ficou online por alguns minutos e depois saiu. Minha irmã visualizou a mensagem, mas não digitou nada. E meu pai, que sempre foi o mais orgulhoso, não teve coragem de sequer abrir. Fechei o celular com um suspiro profundo. Não enviei aquelas palavras por vingança, mas como um marco. Uma lembrança de que toda a humilhação que sofri tinha agora uma resposta clara: eu venci. Olhando pela janela do meu escritório, vi a frota da transportadora estacionada, cada caminhão com meu nome gravado na lataria, como símbolos do caminho que trilhei sozinha. Por dentro, senti uma mistura de alívio e força renovada. Eu já não era a filha rejeitada. Eu era a mulher que transformou dor em poder, e ninguém jamais poderia me apagar outra vez. Mas, no fundo, eu sabia que o silêncio deles não era aceitação. Era apenas o prenúncio de que ainda não haviam desistido. E talvez o pior ainda estivesse por vir. O silêncio da minha família depois da mensagem no grupo foi ensurdecedor. Dias passaram, semanas também, e nenhuma resposta veio. Mas eu sabia, não era silêncio de paz, era silêncio de orgulho ferido. Era como se estivessem reunindo forças para tentar me atingir de alguma maneira. Eu os conhecia bem demais para acreditar que iriam simplesmente aceitar a realidade. Nesse período, minha vida corporativa se transformou em uma maré de novas conquistas. Fui convidada para palestrar em grandes eventos empresariais, onde compartilhei a trajetória da empresa e os desafios que enfrentei para alcançar crescimento consistente. Meus contratos aumentaram, minha rede de contatos se fortaleceu, e, pouco a pouco, passei a ser vista como referência não apenas no setor de transportes, mas também na gestão corporativa. Enquanto eu crescia, os rumores sobre meu pai circulavam. Depois de pedir demissão, tentou se recolocar em outras empresas do mesmo ramo, mas todas sabiam quem eu era, e sabiam também que ele havia rompido de forma abrupta. Seu nome já não tinha o mesmo peso. Alguns empresários, inclusive, comentavam discretamente que não queriam se associar a alguém que havia perdido o controle justamente na frente da filha que hoje era referência. O orgulho que antes era sua maior arma havia se transformado em fardo. Minha irmã, por sua vez, não se conformava. Após a reprovação na entrevista, tentou se lançar em pequenos negócios, todos financiados pela minha mãe e pelo meu pai, mas nenhum vingava. Faltava disciplina, faltava empenho, e faltava, sobretudo, humildade. Em cada fracasso, ela encontrava uma desculpa, dizia que eu havia armado para ela, que a sombra da fracassada, como ela ainda insistia em me chamar, que a perseguia. Mas, no fundo, sabia que a vida real não se curva a privilégios. A gota d'água veio em uma noite de domingo. Eu estava em casa quando meu celular apitou com uma enxurrada de mensagens no grupo da família. Meu pai, em um surto de raiva, escreveu longos parágrafos me acusando de destruir sua carreira, de roubar seu espaço e de manchar sua reputação. Ele dizia que eu não passava de uma oportunista, que havia usado sua experiência para me beneficiar. Esperei as mensagens cessarem e então respondi apenas com uma frase: tudo o que conquistei foi fruto do meu trabalho. Vocês me chamaram de fracassada, mas agora colhem o que plantaram. O respeito que nunca me deram, eu conquistei no mundo. E isso ninguém tira. Depois disso, o grupo ficou em silêncio definitivo. Meu pai saiu dele poucos minutos depois, e minha irmã passou a me bloquear em todas as redes. Minha mãe tentou manter um fio de contato, mas era visível que estava dividida entre o amor e o orgulho. No meio corporativo, no entanto, minha imagem só crescia. A empresa atingiu novos patamares, fechando contratos internacionais que dobraram nossa atuação. O crescimento de 35% se consolidou, e, em seguida, atingimos a marca de 50% em expansão de mercado. Aquilo já não era apenas um negócio, era um império. E cada conquista era acompanhada de um gosto agridoce, de um lado, a satisfação de mostrar para todos que eu era capaz, de outro, a dor silenciosa de perceber que a própria família preferia me ver caída a reconhecer minha vitória. Ainda assim, aprendi a lidar com isso.
entendi que nem sempre os laços de sangue são laços de verdade. E que, às vezes, a melhor vingança não é a humilhação direta, mas a construção sólida de uma vida que desmente todas as críticas. Certa manhã, ao chegar na sede da empresa, encontrei os caminhões alinhados no pátio, todos prontos para mais um dia de trabalho. O sol refletia na lataria, e meu nome estampado em cada um deles parecia me lembrar da jornada que percorri. Sorri sozinha, com a certeza de que cada lágrima, cada rejeição e cada palavra de desprezo haviam se transformado em combustível para chegar ali. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Muito menos da família que me rejeitou. Hoje, eu sabia exatamente quem eu era, a filha que eles chamaram de fracassada, mas que se tornou mais forte do que todos juntos. E, dentro de mim, a paz finalmente reinava. Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto essa história foi intensa e cheia de reviravoltas. A filha que sempre foi tratada como fracassada mostrou sua força, conquistou seu espaço e provou que o verdadeiro respeito vem do esforço e da coragem de não se calar diante das injustiças. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dela, teria feito o mesmo? Ou tomaria outra decisão? Conta aqui nos comentários, vou adorar ler sua opinião. E não esqueça de me dizer também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque assim eu posso deixar um coração no seu comentário para marcar a sua participação especial. Se essa história mexeu com você, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Compartilhe também este vídeo com amigos e familiares, porque todo mundo merece refletir sobre respeito, superação e o valor que cada pessoa carrega dentro de si. E lembre-se, quem um dia te chamou de fracassado pode ser obrigado a te aplaudir quando você conquistar o topo.